Irmãos, a Bíblia é maravilhosa, e se você voltar a ler a Bíblia inteira, lá principalmente na época de Moisés, quando Deus chama Moisés e Arão para fazer uma grande obra de libertação lá no Egito, todo mundo sabe que o povo do Egito, o povo judeu estava preso no Egito, amém? Amém? Todo mundo sabe que o povo judeu foi levado para o Egito e foi lá surrado, açoitado, porque construíam pirâmides e outras coisas mais para Faraó. E quando Deus começa a obra de libertação, é interessante que ele começa a obra tudo em cima de milagres. São 10 milagres. Um dia eu vou pregar sobre os 10 milagres que aconteceram das 10 pragas, sobre as 10 pragas e a relação que as 10 pragas tinham com a mitologia grega, com tudo que eles criam. Então Deus precisava usar os milagres para que o povo acreditasse que Moisés era um enviado de Deus. Não é diferente quando Jesus veio. Quando Jesus veio, e aí então, filho de Maria e de José, carpinteiro, começa a passear pelo Jerusalém, pela Galileia, pelos lugares ali na circunvizinhança, da Judéia. Então também se imagina um alvoroço desse Jesus. Quem assiste a série The Chosen vai entender um pouco, e entende o alvoroço que Cristo causava, porque do nada vem alguém que nasce numa manjedoura, que não tem nada de poder, e começa a operar milagres. Por isso que nós vamos ler aqui no texto de hoje, e se você quiser depois prestar atenção, todas as vezes que Jesus praticava um milagre, quase todas as vezes, os judeus, fariseus, falavam que ele expulsava os milagres, fazia por Beelzebu, um demônio. Então eles comparavam os poderes de Cristo com os poderes do demônio, porque demônio também opera milagre. Tanto que quando você for ler lá em Êxodo, quando aconteceu a libertação do povo, os magos do faraó vinham e faziam os mesmos milagres que Moisés e Arão faziam. Era uma prova de saber quais os milagres eram verdadeiros. Então o milagre é uma forma de as pessoas chegarem a Deus. E Jesus, quando vem, se você ler os evangelhos, o que ele mais fez foi curar as pessoas. Mas não era tanto só porque ele queria curar, mas porque estava um propósito de dizer que ele era o Messias, ele era o homem que faria isso. É interessante sobre os milagres aqui do cego. A Bíblia, aqui nos 4 evangelhos, 7 cegos foram curados. 7 cegos foram curados. E esse texto que nós vamos ler agora é o segundo maior em palavras de milagres. O primeiro é sobre a morte de Lázaro, conta sobre a história de Lázaro. E o segundo é esse aqui, porque é de muita importância, a cura de um cego de nascença. E é interessante, estudando a palavra, os outros 6 cegos, pastor Hamilton, nenhum texto fala que era de nascença. Esse é o único que era de nascença. Por isso que ele tinha uma ligação com a mitologia grega e com o que eles criam, que eu vou explicar daqui a pouco. E esse é o texto, por isso que Jesus, ele alarga a história, e o escritor de João, ele escreve toda a história do começo ao fim. Não que os outros milagres de cura que Jesus fez não teve um enredo, não teve uma história, mas se você for olhar os outros textos de cura, não passam de 5 versículos, não passam de 6 versículos, mas este aqui, o escritor quis deixar, tal como o primeiro milagre. Como que se ressuscita um morto? Como que se dá vista a um cego de nascença? Aí os escritores inclusive falam como que foi esse milagre que esse homem voltou a ver. Tem uns escritores que dizem que Jesus fez olhos vivos novamente e colocou nos olhos dele, que ele não tinha olhos, ele nasceu cego de nascença. Geralmente o cego de nascença ele vem sem nada. Você, aqui na igreja, nós tínhamos uma irmã que era cega, mas ficou cega aos 50 anos, 45 anos de idade. A diabetes deixou ela cega e ela faleceu ano passado, a irmã Amélia. Nós acompanhávamos, batizamos ela, cuidamos dela, mas ela ficou cega aos 45 anos com diabetes. Agora, quando um cego nasce de nascença, eu não sei, não sou médico, mas também não estudei, mas já vi pessoas de nascença, eles não têm, às vezes, a córnea toda branca. Então os estudiosos, eles ainda até hoje não sabem, mas não importa se ele fez a córnea, se ele colocou a mão, o que importa é que o cego começou a ver. Aleluia! Não importa como é o milagre,
Importa que o milagre aconteça. Glória a Deus. João capítulo 9 conta essa história, e mais uma vez o verso 1 me impactou, igual da semana passada, no capítulo 5 de Marcos, a retrasada. A Bíblia diz lá, naquele texto que eu preguei, que Jesus ia passando e viu um homem aleijado, que há 38 anos estava ali, enfermo. E aqui a Bíblia diz, agora em João, caminhando Jesus, que é a igreja, viu um homem cego de nascença. Os olhos do Senhor sempre estão procurando por você e por mim. Quem sabe você diz: Senhor não me vê o meu sofrimento, mas Deus sempre te vê, sempre te vê. Fica no lugarzinho que você deve ficar, que já já Ele vai parar do teu lado, e Ele vai até você. Mas é interessante que a história, olha como é que é. Ele viu e ele olhou. Os discípulos não são bobo. No verso 2 os discípulos falam, não teve conversa, olha só, Jesus está caminhando, ele olha, vê um cego, e os discípulos já falam: Jesus, mestre, quem pecou por esse homem nascer assim? Foi ele ou foi seus pais? A história é linda, porque quando você estuda a forma gramatical que está colocada, porque Jesus vê, os discípulos falam: opa, ali tem um homem com maldição sobre a vida dele. Era o que eles tinham aprendido a vida inteira. A filosofia, eu gosto de filosofia, também tenho formação na filosofia. Ela diz que toda pergunta que eu faço, eu já tenho uma resposta. Quando os discípulos perguntaram para ele: mestre, quem, por quê? Por quê? No 2, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Eles já tinham a resposta, Milton, que eram os pais que tinham nascido em pecado. Eles foram ensinados a vida inteira que aquilo ali era uma maldição, e se os pais pecaram, o filho ter nascido cego ou aleijado era uma maldição que tinha vindo. Mas Jesus sempre tem uma terceira resposta, e ele disse no verso 3, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso é para que a glória de Deus se manifeste. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, irmão. Vamos aplaudir o Senhor. Não foi teus pais, não foi o passado, não foi o karma, mas é Deus que quer trabalhar na sua vida. Ei, para de se escorar no pecado do passado. Para de se escorar na maldição que não chega até você. Só vai chegar se você não colocar o Salvador aí dentro. A maldição ela só tem poder, irmão. Gálatas 6,10, coloca para mim que veio agora esse verso. Gálatas 6,10. A maldição só tem poder sobre você se Cristo não entrar. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. Não é esse não, Gálatas 6. Para aí, agora me fugiu. Volta. 4,10. Não? Como é que pode? O pastor está viajando. É 2,10 então, né? Não. Aqui, 3,10. 3,10. Ó, todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo da lei e de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que está escrito na lei para praticá-lo. O 9, por favor, coloca para mim. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Irmãos, toda maldição, continua no verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, ele viverá. 13, para finalizar o assunto: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios, nós em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Jesus dá uma, voltando para João capítulo 9, Jesus dá uma resposta a esses homens, os discípulos.
E diz: não foi ele, não foi nem seus pais, mas é algo para que a manifeste a glória de Deus. Nós trabalhamos na casa de recuperação com pessoas. Eu trabalho há 29 anos com esse assunto. E nós já trabalhamos com muito trabalho de libertação de homens que em algum momento da droga também aconteceu de irem para a macumba, para o candomblé, para beber cachaça de encruzilhada, comer coisa e fazer coisas que não deveriam. A Bíblia diz que havia um homem que era muito endemoniado. E a Bíblia diz que Jesus expulsou os demônios daquele homem. E a Bíblia diz que se ele não colocasse ninguém dentro da casa, o estado dele seria 7 vezes pior. Ali naquele texto nós entendemos que a maldição só é quebrada quando a casa passa a ter dono. Quem é o dono da sua vida? Quando você coloca Cristo como Senhor e começa a se esforçar para obedecer. Pastor, precisa se esforçar? Sim. O reino dos céus, diz a Bíblia, que ele é conquistado pela força. Você acha que é fácil ser crente? Não é fácil ser crente. Tem que se esforçar. A salvação é de graça, pela graça. Mas você se manter na fé precisa esforço. Precisa ter tempo com Deus, precisa ir à igreja, precisa renunciar, precisa levar um tapa na cara e virar o rosto e dizer: bate no outro também. Precisa alguém pedir algo para você, você diz: não leva só isso não, leva a capa também. Ser cristão não é nada fácil. É ter que engolir às vezes coisas que outrora nós, como homens naturais, não engoliríamos. Não levaríamos desaforo para casa. Esse é o esforço de se manter. A salvação, ela é gratuita, está dada para nós. Mas se manter na fé é algo muito difícil. E por isso a gente vê um número enorme, quem sabe de mais de pessoas que se afastaram do que estão na fé até hoje. Se as igrejas estivessem todas no mundo, os cristãos que já passaram por elas, firme na fé, nós estaríamos apurando a volta de Cristo. Nós cantamos o Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, nós queremos a vinda de Jesus. Só que nós temos que apurar também a vinda de Jesus. Nós podemos apurar esse fato, fazendo isso que a pastora Cleusa e sua equipe está fazendo isso que você está fazendo hoje. Então os milagres de Jesus começam a impactar toda uma Jerusalém. E Jesus vem e dá uma terceira resposta. Não foi os pais, não foi ele, foi para que se manifestasse a glória de Deus. Pastor, meu pai bebia, minha mãe bebia, todo mundo bebia, eu também bebi. Claro. Até o dia de você quebrar a maldição na sua casa e entregar seu coração a Jesus. Esse homem que eu falei, que Jesus limpou a sua casa, era um endemoniado que ninguém conseguia com ele. Mas Jesus limpou a sua casa e passou a ser o dono dela. Você precisa colocar alguém sendo rei e senhor da sua vida. E nós continuamos agora no verso 4, que é aqui que fica gostoso. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Jesus estava dizendo: é necessário que façamos. Ele usou na terceira pessoa, porque ele estava falando com os discípulos. Aqui ele estava dizendo: é necessário que nós façamos a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém pode fazer nada. Aí você vai pensar: mas como, pastor? Que para os escritores, tudo que é revelado com o dia tem a ver com a vida, e tudo que é revelado com a noite tem a ver com a morte. Se você for ver, as trevas sempre tem a ver com a morte na Bíblia, e tudo que tem a ver com a luz tem a ver com a vida. Jesus então fala aos discípulos: olha, nós precisamos fazer a obra enquanto é dia.
porque vai vir a noite, o momento das trevas, que nós não poderemos fazer mais. E Jesus estava diante do segundo maior milagre do seu ministério. Primeiro ressuscita Lázaro, e agora coloca um homem de nascença, que estava condenado por uma sociedade, debaixo da graça de Deus. E mais do que colocar debaixo da graça, ele coloca esse homem a começar a enxergar e ver os milagres, e ver a vida através dos olhos. E diz a Bíblia, continua no verso número 5: enquanto estou no mundo, eu sou a luz. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. E disse: vai no tanque de Siloé, se lava. E ele foi, e lá lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes conheciam como mendigo, porque perguntavam: não é este aquele homem que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, mas se parece com ele. É ele, porém, dizia: é ele mesmo. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu, gente. Imagina, o cego está sempre com o olho fechado, com a cabeça geralmente baixa, e de repente esse homem está vendo, e o pessoal diz: não ele diz: é eu, pessoal, sou eu. E aí então aqui fica bonito, olha só. Então perguntaram-lhe: como foi que você tem os olhos abertos? Respondeu-lhe ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está este homem? Respondeu ele: não sei. Levaram, pois, aos fariseus. Primeiro teste: pegaram o homem, interrogaram. Levaram aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia que fez Jesus o lodo e abriu os olhos. Então, verso 15: então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegaram a ver? Ao que lhe respondeu o homem, de novo: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me, agora eu estou vendo. Parece que eu estou vendo ele falando. Aí de novo, 16: por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre os judeus. 17: de novo, pergunta para o cego: que dizes tu a respeito deste homem, visto que ele te abriu os olhos? E ele disse que é profeta. 18: não acreditando os judeus que ele fora cego, e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram os pais: este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas também não sabemos como que ele está vendo, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele tem idade e falará por si mesmo. Isso disseram aos seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. Os pais também negaram a Cristo aqui. Por isso é que disseram, 23, disseram os pais: ele tem idade, e interrogai. Então chamaram o cego pela segunda vez, que fora cego, e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E agora o ex-cego, no 25, diz: ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aleluia, glória a Deus. Foi esperto esse moço, hein, para dar a resposta. E aí então continua no 26: perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: eu já não disse para vocês? Não entenderam ainda? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar discípulos dele? E então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem nem sabemos quem é e de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde é. Tudo me abriu os olhos. 31: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade,
e o atende. Aleluia. Desde que há mundo, jamais se ouviu, olha só, irmão, milagre. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado. Olha aqui o pecado dos pais aqui, ó. Tu és nascido todo em pecado. Ele disse: e aí, quer ensinar a nós? E o expulsaram da sinagoga. 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou-o outra vez e perguntou: crês tu no Filho do Homem? E olha a resposta do ex-cego: quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: já o tenho visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Vamos aplaudir a palavra de Deus, irmãos? Esse texto é muito rico. Primeiro, ele revela o poder messiânico de Jesus, que ele veio para quebrar as maldições e uma coisa errada, que eles criam de uma forma errada, curando um cego de nascença. Mas a atenção maior aqui está no cego. O cego, a primeira vez que ele é interrogado, e é mais importante o conhecimento que eu chamo de gradual de Deus. Algumas pessoas, esses dias um rapaz me perguntou: pastor, eu já passei por 6 internamentos, e eu sei o teu testemunho, pastor. O senhor foi liberto numa oração das coisas erradas que o senhor fazia. Qual é o segredo? Eu falei: essa resposta eu não tenho. Mas eu vejo que esse homem, ele teve uma revelação gradativa do Senhor Jesus. Ele sofria com pecado, e de repente ele é curado. E tem pessoas que são curadas, mas elas continuam fazendo como o cego fez. No verso 11, o cego deu uma resposta que, quem sabe, milhares de pessoas na terra têm essa resposta para dar. No verso número 11, 9 e 11, por favor, coloca para mim o 9, verso 11 de João. Perguntaram os homens: como foi que te abriram os olhos? E ele respondeu: um homem chamado Jesus. O que quer dizer isso? Para ele estava feliz com o milagre, mas ele não tinha visto a Jesus como o Senhor ainda. Aquele homem, ele foi curado de uma cegueira de nascença, e naquele momento, pastor Hamilton, ele diz, simplesmente como falasse: como é que você está vendo? Ah, foi o pastor Juarez que passou aqui, orou por mim, eu estou vendo. Como se fosse uma pessoa qualquer. Foi o João da Silva que veio aqui, orou, e eu estou vendo. Ele estava de frente para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele não conseguia ver a majestade de Cristo. E ele diz: foi um homem que se chama Jesus. E isso começa a evoluir, quando começam a pressionar ele, os pais dele, e ele de novo. Na segunda vez que perguntam de novo para ele, no verso 17, a segunda vez que interrogam ele, agora no verso 17, ele diz: é um profeta, foi um profeta. Jesus é um profeta, porque com o ensinamento dos muçulmanos, até hoje em muitas religiões, que Jesus é o nosso irmão maior, que Jesus foi alguém que veio à terra com uma missão, mas que não ensina que Jesus é Deus, que se esvaziou de si mesmo, como diz a Escritura, e veio morrer por nós. Transgride a Escritura. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo e se fez homem por nós. Só Cristo poderia pagar o nosso pecado, sendo Ele mesmo Deus, Pai e Deus Filho, a Trindade. E esse homem então, quando começam a apertar ele, e ele viu que ele ia ser expulso da sinagoga, ele disse: és profeta. E aí então os judeus não acreditaram que ele era cego, porque eles falaram: é impossível, nós nunca vimos um milagre desse, não existe nos escritos, nem de Platão, nem de Sócrates, nem de ninguém, que um cego foi de nascença, recebeu a visão. Até quem sabe
diz os estudos, que cegos que ficaram cegos durante um período, tiveram um problema não sabia que era diabetes, quem sabe, voltaram a enxergar. Mas um cego de nascença passar a ver, diz a Escritura que nunca tinha sido visto. Quando eles pressionam Jesus, o cego, ele fala, ele era um profeta. Por quê? Porque daí os judeus também se acalmaram um pouco. Mas eles foram interrogar os pais. E de novo os pais então falam, a gente não sabe o que aconteceu, a gente só sabe o que ele está vendo. Mas os pais também tinham medo, porque já estava planejado, e o zum 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 em Jerusalém já era certo, quem confessar Jesus é morto ou é tirado para fora da sinagoga. Já corria uma perseguição por Jesus. O The Chosen, é bom que ele mostra os discípulos se escondendo nos lugares, dá uma visão para a gente ver. Nem tudo lá está igual na Bíblia, porque tem que ter um enredo, tem que contar a história, né, num filme. Mas ajuda você a perceber que não era saindo fazer milagre aqui, faz milagre lá, Jesus passa lá em casa, tem milagre também, vai lá no outro, Senhor vem aqui. Não, Jesus não era bem-vindo, mesmo fazendo bem, porque eles valorizavam mais a lei, o sábado, do que um homem cego. Para eles estavam mais valorizando que não podia ser no sábado esse milagre do que um homem que padecia de cego desde nascença. Não se fala aqui a idade desse homem, mas diz a Bíblia que ele tinha mais do que 30 anos, porque para os judeus só é maior de idade a partir dos 30 anos de idade. Por isso que Cristo foi batizado aos 33, quando ele desceu as águas, não foi antes. Então esse homem, ele começa a ter uma revelação gradual. Como é a sua visão de Jesus? Como é a sua visão de Jesus? Quem sabe para você ele é um salvador, mas é o salvador dos outros, não é o meu salvador ainda. Quem sabe ele é alguém que faz milagre, mas será que ele fez milagre na sua vida? Você está disposto a receber um milagre? E aí então ele começa a crescer a sua visão, até o ponto que ele fala, é profeta. Mas depois que acaba todo o interrogatório, expulsam ele da sinagoga. Olha no verso 35, tendo pois o expulsado da sinagoga, encontrou-o novamente e perguntou, Jesus para o homem, você crê no Filho do Homem? Ele disse, quem é, Senhor, para que eu creia? Veja, ele estava ali com Jesus, e só uma palavra de Jesus bastou para ele acabar a conversa. Ele disse, é esse que fala contigo. E ele então fecha e diz, eu creio, Senhor. E aqui ele o reconheceu como seu Salvador. Aqui foi o ápice do encontro. Aqui foi o ápice. Jesus outrora caminhava com 2 discípulos no caminho de Emaús, conversavam, reclamavam, nós estamos voltando porque tinha um homem que chamava Jesus, caminhando com Jesus, os 2 discípulos de Emaús, né? Caminhando, e aí eles andando com Jesus, outro texto fala, Jesus foi tirar água, buscar água no poço também, tinha uma mulher samaritana tirando água, e ela falava, não tem ninguém aqui para me ajudar a tirar água, e Jesus falava, eu sou a água da vida, e aquele que beber de mim, jamais terá sede. Por vezes, você quer se revelar a você, como teu Salvador, e você está querendo conhecer a Jesus, só como alguém que tem poder de curar, resolver o problema da sua casa, resolver a sua enfermidade, limpar o que está sujo. Só que ele não está preocupado com isso. Ele quer que você faça igual esse homem, creia, ele é o Senhor. E aqui implica uma coisa, às vezes ele não vai resolver os BO nossos, ele vai manter às vezes você no problema, mesmo sendo o teu Senhor. Quando ele se torna o Senhor da sua vida, pode ser que você permaneça com muitas coisas ainda, com o tempo que vão ser tiradas da sua vida, arrumadas. Quando eu me converti aos 22 anos, eu tenho 29 anos de cristão, teve coisas que Deus demorou para arrumar, mas Ele estava provando a minha fé, e se Ele era meu Senhor, ou eram os milagres que eu estava percorrendo. Hoje fui fazer uma visita para uma ovelha da terceira idade minha, que vai entrar na lista de visitação, hoje pela manhã. E aí o esposo dela falou para mim, pastor, você viu aquela pessoa
O Senhor ajudou tanto aquela pessoa, o Senhor ajudou tanto, a igreja ajudou tanto. É complicado, né? Aí ajudou a pessoa e agora ela fez uma coisa tão errada, fez tudo errado. E eu falei: seu João, estou inventando o nome, seu João, é o seguinte, a Bíblia conta uma história que 10 homens leprosos procuraram a Jesus, e a Bíblia diz que os 10 foram curados, mas a Bíblia diz, seu João, que só um voltou para adorar. Essa voltou para adorar é dizer, reconhecer o senhorio de Cristo. Se nós, eu falei para ele: seu João, se nós pensarmos que nós vamos ter que fazer o bem para alguém e aquilo ali nunca vai dar errado, nós paramos de fazer o bem para todo mundo. Às vezes o inimigo quer desanimar nós por causa disso. Você ajudou aquela pessoa, você fez isso, e olha só, não, seu João, a gente faz para Deus. Essa pessoa, ela vai pagar com Deus o que ela não aproveitou, a bênção de Deus, e o que ela plantar, ela vai colher. Você transforma a tua visão de um Cristo curandeiro, de um Cristo que tem poder, num Cristo que é teu Senhor e Salvador. As coisas se resolvem dentro de você. Em Romanos, no capítulo 10, abra comigo o mesmo, pode colocar. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 10, ele fala aos judeus. Paulo estava falando da justiça de Deus. Você imagina os judeus entender isso, né? Criados, você tinha o problema de ver um cego, pensando que estava todo condenado por causa dos pais. Você imagina um judeu entendendo a graça, que tinha centenas de rituais para ser cumprido, agora dizer que não precisava mais, que era só aceitar Cristo, que Cristo era tudo perfeito. Irmãos, se você estudar o tabernáculo, como nós estudamos aqui ano passado, o tabernáculo lá de Moisés, que era tudo daquele tabernáculo tem a ver com Cristo. A ovelha do Velho Testamento é o que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo tem a ver com Cristo. Então isso era difícil para os judeus entenderem. Romanos 10, verso 9, diz assim: se com a boca ou com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque olha só agora, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando eu me converti, irmãos, eu tenho lá em casa a minha Bíblia de 29 anos atrás, que eu li esse verso. Ele quer ser teu Senhor, seu Salvador. O problema é que as pessoas às vezes querem Jesus como Salvador, porque Senhor precisa se submeter à palavra, precisa se submeter à igreja, precisa se submeter ao que Ele instituiu, precisa se submeter ao que está escrito na palavra. E essa é a parte mais difícil: ter um Senhor que governa as suas decisões, que governa quando você tem que tomar uma decisão, e ela precisa ser segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz em Romanos capítulo 12. Romanos 12, por favor, para mim, 1 e 2. Paulo escreve e diz: rogo-vos, irmãos, olha, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis. Essa palavra no grego e no hebraico é tomar forma. Não tome forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que vocês experimentem qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Esses dias uma adolescente veio falar comigo um pouquinho e começou a chorar. Está chorando porque tem aquele louvor: está chorando porque
Se você tem um Deus. E ela chorava. E eu falei: está doendo, né? Ela falou. Mas ela falou: pastor, eu entendi que esse namoro não era de Deus. Eu gostava da pessoa, mas eu entendi que o caminho que ele anda não vai funcionar com o meu caminho que eu ando. É alguém que entendeu a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Esse jovem cego, ele foi expulso da igreja, irmãos. A sinagoga era a igreja, para andar seguindo lá no The Chosen, atrás de Jesus, para lá e para cá, sem saber onde vai. Porque quando você encontra o Salvador, tudo perde o seu valor, e as coisas voltam para o lugar, na verdade, e você está pronto para adorá-lo como Senhor. A restauração que Cristo faz numa vida é muito linda, é muito forte. Tem coisas que o Senhor espera um tempo para restaurar, mas tem coisas que são feitas bem rápido na nossa vida. Como você vê Jesus? Um homem, quem te curou? Um homem que chama Jesus. Olha a resposta que esse homem deu. É como se fosse ninguém, foi um homem, chama Jesus, o nome dele é Jesus. Não tinha nada de revelação. Depois ele, olha, eu acho que ele é profeta. Mas chega a hora que Jesus se encontra com ele. Jesus para você é alguém que pode resolver os seus problemas? É alguém que você sabe que se você buscar vai encontrar? Ou ele é mais do que isso? Ele é alguém que pode não resolver os seus problemas aqui dessa terra, mas resolver os teus problemas na eternidade. Quando você tiver Ele como Senhor teu da eternidade. E a gente, como pastor, a gente vê muitas pessoas que já passaram na igreja e falam: eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com Deus. Na hora que eu mais precisei, Deus não me ouviu. E aí a pessoa, ela revela nesse momento que ela estava enxergando Jesus como um homem que se chama Jesus, como um profeta, um curandeiro, como acusavam os escritores antigos contra Jesus, como alguns até hoje falam, algumas religiões, mas não querer o Senhor da vida. Hoje é culto de ceia. Aqui na Restaurar, nós orientamos que só tome a ceia quem é batizado, passou pelos estudos do batismo. E o estudo do batismo que a gente passa aqui, não é para você fazer o estudo e batizar. Você só vai batizar se depois que você fizer o estudo, você entender que você nasceu de novo, que você teve um encontro com Jesus, que você vive para Jesus, que Ele mudou a sua história, a sua vida. Então nós vamos passar a ceia. Se você é batizado de uma igreja evangélica, se você está em comunhão com Deus, a ceia é para discípulos. A ceia não era para multidão. Eu nunca encontrei Jesus servindo ceia para multidões. Eu vi Jesus curando multidões, mas toda vez que Ele ia tomar a ceia, era só com os discípulos. Só quem era discípulo tomava a ceia. Qualquer ensinamento contrário a esse é perigoso, porque não tem na Bíblia. A Bíblia ensina que esses homens todos que foram alcançados passavam a ser a igreja, a qual os apóstolos continuaram depois. Então, meus irmãos, eu quero que você reflita nessa noite, como você tem visto Deus, como você tem visto Jesus. Mesmo você passando por problemas,
eu quero dizer que você deve se manter firme, deve se manter totalmente firme na sua presença e o adorar sempre. Pastor Joel e a equipe, eu quero orar com a igreja. Eu quero ler um texto antes de orar. Glória a Deus. O Senhor quer se revelar a você nessa noite. Você quer se entregar a Jesus, entregar a sua vida. Abra comigo, por favor, só no Data Show, Colossenses 1, verso 13. Um dos textos mais lindos que se você tem dúvida às vezes, ou incerteza de que Jesus é Deus, Ele se fez homem. Leia comigo esse texto. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Olha agora em diante. Este é a imagem do Deus invisível. Imagem, não é um reflexo. O primogênito de toda a criação. Agora pensa no 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, ele mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu.